versículo 1 e seguintes. Você que é um adorador, você que é um homem, uma mulher de Deus e que adora fazer missões, você, se estiver a partilhar todo este culto, desde o início, agora também na pregação da palavra do Senhor, você com certeza estará a ser usado como missionário sobre a face da terra. Portanto, compartilhe todo este culto, como os demais cultos que estão a ser feitos por este ministério, porque Deus se agrada daquilo que Ele lhe colocou no seu coração para que você venha a fazer. Capítulo 3, versículo no livro de Lucas, a palavra nos fala assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Troconites e Lissânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Ou seja, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do inferno? Meus queridos e amados irmãos, até aqui foi uma palavra um pouco mais extensiva, mas a palavra do Senhor, ela é sempre foi e sempre será agradável aos nossos corações e sempre será agradável à nossa alma e à nossa mente. A palavra de Deus que hoje me foi colocada no meu coração para trazer para os meus amados irmãos que se encontram aqui neste lugar, na sede, mas também para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir através de hashtag em minha casa. Foi uma palavra que o Senhor me colocou de um homem adorador, de um homem chamado por Deus, de um homem que depois de 400 anos de não se ouvir um profeta pregar sobre a face da terra, este homem vai agora fazer e empreender uma grande obra, empreender uma obra colocada ao seu coração, na sua alma. Um homem que, no meio de muitos doutores, de muitos homens que pregavam o Evangelho, mas que não era de facto um Evangelho verdadeiro, homens que pregavam a palavra de Deus no meio de reis, no meio de príncipes, este homem é levantado como o mais pequenino para fazer uma das maiores obras sobre a face da terra. Este homem que muitos não davam nada por ele, este homem era pura e simplesmente o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro embaixador de Cristo, que vinha para desbravar o terreno, para desbravar o deserto, para desbravar as almas, para dizer para aqueles que estavam a pecar, para não mais pecarem, para dizer para os príncipes, para os reis, para dizer para eles: olha, vem aí um que se chama, vem aí um que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus sapatos, vem aí um das suas sandálias, vem aí um aos quais eu não sou digno, nem sequer de muitas vezes dirigir a minha palavra. Este homem de Deus, este homem que se chama João Batista, ele tinha uma forma, como todos nós sabemos, muito peculiar de se vestir.
Ele tinha uma forma muito peculiar também na sua própria alimentação, onde muitos, eles pura e simplesmente, eles detestavam a forma como este homem se vestia, como este homem se alimentava. Mas muitos iriam detestar ainda mais a forma como este homem iria pregar a palavra do Senhor. A forma como este homem iria ousadamente pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A forma como este homem ousadamente ele iria dizer que Jesus estava para vir, que Jesus estava às portas, que Jesus estava às portas para pregar o Evangelho. Este homem, como precursor de Jesus, como embaixador de Jesus, ele começa para falar às multidões. As multidões todas, meus queridos, elas iam ao deserto. Elas começavam a ir ao deserto para ouvir este homem. Este homem que para muitos talvez não significasse nada, mas muitos começam a ouvir a palavra de João Batista. Começam a ouvir uma palavra de um homem que diziam: olha, ele veste-se com vestes de pelo de camelo, ele come gafanhotos, ele não é um homem assim normal aos nossos olhos, mas ele tem uma palavra diferente. Ele tem uma palavra lá no deserto. Quando ele começa a pregar, a palavra dele é uma palavra que vem diretamente do céu para os nossos corações. Vamos lá ouvi-lo. Então um para um começam a passar a palavra, e diz a palavra do Senhor que as multidões, não foi a multidão, as multidões começaram a fluir diretamente para o deserto, para ouvir a palavra deste homem, para ouvir a palavra de um homem que muitos não o conheciam, que quase ninguém o conhecia. Então ele começa a ver as multidões, e no meio das multidões ele vê doutores, ele vê fariseus, ele vê saduceus, ele vê doutores da lei, ele vê soldados, ele vê com certeza príncipes ali no meio daquele lugar. E ele começa a olhar para aquelas multidões, e quando a multidão ela começa a olhar para João Batista, com certeza a querer uma palavra firme, uma palavra boa para os seus ouvidos, ele diz assim: olha, arrependei-vos. E porquê é que ele dizia para que eles se arrependessem? Porquê é que João Batista olhava para a multidão e no meio da multidão ele localizava aqueles que deveriam verdadeiramente se arrepender? Sabem porquê? Porque na sua grande maioria, aquela multidão queria apenas só o perdão. Ela queria apenas o perdão de Deus, queria apenas o favor de Deus. Mas elas não se queriam arrepender verdadeiramente. No meio daquelas multidões, irmãos, havia homens que oprimiam outros homens. No meio daquelas multidões havia homens que pura e simplesmente colocavam o pé em cima do pescoço de outros irmãos, ao ponto de eles já não conseguirem respirar. Porque a fome, irmãos, naquele tempo ela também era uma realidade. A escravatura naquele tempo, ela também era uma realidade. A opressão naquele tempo, tal como nos dias de hoje, também era uma realidade. Ontem, quando eu adentrei aqui, pelos portões, o nosso pastor Robson Ferreira, ele falou um número de quantas pessoas estavam a morrer por dia. E eu fui pesquisar e ver qual era o site que de facto falava de todas essas coisas. Até aos momentos que eu estava ali sentados, 25 mil pessoas, cerca de 25 mil pessoas, já tinham morrido no dia de hoje, até há cerca de uns minutos atrás. Até há cerca de uns minutos atrás, 362 mil homens, mulheres, jovens, crianças, já se suicidaram no ano deste ano. Vamos nos primeiros dias de maio, 362 mil homens, mulheres, crianças, jovens já se suicidaram. Agora,
eu vos faço uma pergunta. Será que é possível? Será que ainda é necessário pregar o Evangelho nos dias de hoje com o pastor Silvio Nunes? Claro que é. Como nos dias de João Batista, que ele pregava com ousadia, como nos dias de João Batista, que ele pregava para reis, para príncipes, para soldados, para fariseus, para saduceus, para toda aquela, muitas vezes para a casta demoníaca que se encontrava à sua frente, mas ele tinha que pregar da mesma forma. Hoje, nos dias de hoje, os pregadores, os levitas, eles têm que louvar, os pregadores têm que pregar ousadamente, porque Satanás ainda tenta neste momento matar, assassinar, levar, antes que a salvação chegue plenamente ao coração dos homens. É então que vimos este homem a dizer: arrependei-vos, raça de víboras, não sabeis vós da ira vindoura, não sabeis vós que vai haver justiça de parte do nosso Jesus, não sabeis vós que vocês irão ser julgados lá no grande trono branco, não sabeis vós que Deus está a olhar para tudo o que vocês estão a fazer, não sabeis vós, no meio da multidão, que Jesus é amor, mas fundamentalmente Ele é justiça. Então acontecia isso, irmãos. Acontecia que João Batista, ele pregava como precursor do nosso Senhor Jesus. Ele ia desbravando aquelas mentes que tinham cauterizado a dor, aquelas mentes que tinham cauterizado a prostituição, aquelas mentes que tinham cauterizado a escravatura, onde o irmão oprimia outro irmão, onde não davam hipótese para que ele se viesse a alimentar, quanto mais se vestir. E ele começava a dizer: repartam as vossas vestes, repartam o vosso alimento, repartam tudo o que está na vossa despensa, repartam a palavra de Deus, porque algo de poderoso vai acontecer em um tempo determinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, este homem fez um dos melhores trabalhos que algum dia um homem foi colocado por Deus para um homem fazer. Foi um homem abençoado pelo próprio Deus, chamado pelo próprio Deus. Está descrito no capítulo 1, versículo 1 e seguintes de João, onde nos fala que o Senhor é o Verbo, e depois está lá a dizer: havia um homem chamado por Deus, e houve um homem chamado por Deus, seu nome João, salvo erro, capítulo 1, versículo 5 de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito, se fez. Ele era a vida, e a vida é a luz dos homens. E ele iluminava as trevas, mas as trevas não o compreenderam. Houve um homem chamado por Deus, seu nome João. Ou seja, este homem foi chamado pelo próprio Deus para ser o precursor do seu filho amado que viria à terra. Este homem começa a empreender, como eu já falei, uma grande obra. Será que nós, chamados de Deus como levitas, como adoradores, como pregadores, como intercessores, será que nós estamos a fazer essa grande obra para Deus? Será que nós estamos a fazer algo que Deus se agrada efetivamente? Será que você está em casa a ver tudo o que se está a passar, a ver o que eu agora acabei de fazer, onde cerca de 20 e tal mil pessoas morrem por dia de fome, onde vai já com 300 e tal mil pessoas que morreram de suicídio, foram todas as outras situações onde morrem dezenas de milhares com drogas, com tabagismo, são dezenas, centenas de milhares, onde morrem milhões por ano que não são alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mesmo vivendo na pandemia, onde tantos dizem que morre milhares da pandemia, onde com certeza irão morrer milhões da pandemia do Covid-19, mas muitos outros milhões estão a morrer paralelamente, mas que não se fala, porque Satanás não quer que se fale, porque Satanás não quer que a sua mente seja avivada e dizer: ainda há problemas, ainda há situações que têm de ser comatadas, ainda há situações que têm que deixar de existir. Satanás não quer que se fale todas estas coisas.
Satanás não quer que se fale que há suicídio em tão larga escala. Isto assusta. Eu quando olhei para aquele site, eu assustei-me. Eu digo 320 e tal ou 300 e tal mil pessoas que se suicidaram até aos dias de hoje. Eu assustei-me. Só neste ano, só no mês de abril até maio, até estes primeiros dias de maio. Só agora. Então quantos bilhões, quantos milhões não morreram ao longo destes séculos? Quantos milhões não morrerão se nós não nos tornarmos como a voz que clamava no deserto naquele tempo? Quantos milhões ainda irão perecer? Quantos milhões irão ainda desaparecer? Quantos milhões não irão sofrer uma opressão tal se nós não fizermos algo, irmãos? João, ele era um homem tão amado por Deus, tão desejado, que Deus o coloca como sendo para ir à frente do seu filho amado. Mas às vezes nós começamos a pensar, por que escolher só um homem? Sabe de uma coisa? Deus escolheu João para ir à frente do seu filho amado. Mas Deus, ele escolheu uma multidão para ir atrás daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele pregou. Você faz parte dessa multidão ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo ele esteve aqui a pregar, para você fazer a diferença na terra. Às vezes você pensa que não sabe pregar, às vezes você pensa que não sabe louvar, você até tem medo, você até pensa que não tem nada na sua mente, você que autoriza a sua mente e diz, eu não consigo. Mas saiba de uma coisa, que a partir de hoje o Senhor Jesus Cristo diz, vai conseguir, sim Senhor. Deus vai te dar uma mente brilhante, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar discernimento, Deus vai te dar uma palavra poderosa para o teu coração, para marcares a diferença na terra. João ele começa a fazer a obra, e quando ele começa a fazer a obra, começa a chamar a atenção das autoridades. As autoridades que eram as autoridades romanas, que era o Império Romano, que estava com várias províncias espalhadas pelo mundo. E ele começa a chamar a atenção do Império Romano, porque João ele começa a pregar a verdade que ninguém tinha coragem até então de pregar. Ele começa a falar que Herodes ele andava com a sua cunhada, e começa a pregar aquilo que Deus lhe disse. Olha, começa a pregar contra o pecado, começa a pregar ousadamente contra aqueles que são contra o que o meu filho vem fazer, começa a pregar ousadamente contra tudo aquilo que eu não aceito. Começa a pregar. E Jesus, ele nos manda pregar. Quando Deus nos diz assim, olha, prega, olha, fala, olha, louva, olha, faz missões, olha, dá dízimo, olha, faz aquilo que mais me apraz. Por que é que tu não fazes aquilo que Deus te manda? Por que é que tu não fazes aquilo que Deus te otorgou? Por que é que tu não fazes a obra do Senhor? Por que é que tu não tens coragem de fazer aquilo que João Batista, ele fez e soube tão bem fazer? João Batista, nós todos sabemos, ele acaba por ser preso com cerca de 29 anos de idade. Era um jovem. Quando acaba de ser preso, ele depois é levado à morte. Mas sabe o que aconteceu com João Batista? Uma coisa interessante. Ele glorificou o nome de Deus. Como temos nós glorificado o nome de Deus? Jesus, quando ele foi precursor, né? Jesus depois aparece em cena. Jesus começa a curar, a libertar, a salvar multidões. Começa a pregar em sinagogas, na rua, nos barcos. Ele começa a pregar em todo o lado, começa a curar, começa a libertar, começa a fazer uma obra ousada que só Deus poderia mesmo fazer. Ele, sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se e tornando-se homem, ele começa a fazer toda aquela obra maravilhosa. E quando ele começa a fazer aquela obra maravilhosa,
Ele começa a falar aos seus discípulos, a pregar aos seus discípulos, a dar as últimas instruções a eles e a dizer como era bom, como seria o reino. Os próprios discípulos começam a perguntar: olha, como nós saberemos quando vem esse dia, quando tu virás novamente, quando tu virás no segundo advento, como é que nós vamos saber esse dia? E Deus começa a explicar, Jesus começa a explicar tudo ousadamente aos seus filhos, a explicar-lhes tudo aquilo. E ele a dizer: olha, importa que eu venha a aparecer, importa que eu venha a ser morto, importa que coisas grandes, que coisas venham a acontecer para que vocês venham a ser salvos. Então que Jesus olha para o céu. Jesus, depois destas coisas, Jesus olhou para o céu e falou com o Pai e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho como também o teu filho te glorificou a ti. Tu que lhe destes poder sobre toda a carne, para que tenham a vida eterna aos que lhe destes. E a vida eterna é esta: que te tenham como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Glorifica tu agora, ó Pai. Glorifica-me tu. Eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que tu me destes a fazer. Glorifica-me tu agora, ó Pai, junto de ti, com a mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Eu manifestei o teu nome aos homens que estavam no mundo, eram teus, tu nos destes, mas guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me destes era teu. João Batista conhecia a Deus como o único Deus verdadeiro, ainda antes do próprio Jesus ele falar às multidões. Ele conhecia e sabia que Jesus Cristo era o Filho amado, o Filho enviado pelo próprio Deus. Ele sabia, João Batista, ele glorificou a Deus, ele sabia glorificar a Deus. E ele acaba por glorificar a Deus, a Jesus, através da sua pregação. Ele glorificava a Jesus através da palavra que Jesus lhe ensinara. Ele glorificara a Deus através da sua prisão. Ele glorificara a Deus através da sua própria morte. Ele glorificava a Deus porque amava a palavra. Ele desejava a palavra sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. João Batista não só guardava a palavra de Deus, como também a pregava. João Batista, irmãos, ele recebia a palavra tal qual vocês hoje estão aqui a receber a palavra. Mas ele pregava a palavra que lhe era ensinada. Ele pregava a palavra que lhe era ensinada desde pequenino, porque ele era filho de sacerdote. Sendo filho de sacerdote, ele conhecia o Antigo Testamento, conhecia os profetas, Isaías, e ele falava ousadamente da palavra do Senhor. Ele falava que viria o Messias, viria o Messias. Vocês sabem que João Batista era primo de Jesus. Mas talvez ele não soubesse antecipadamente quem exatamente iria ser o Messias na terra. Quando Jesus ele começou a anunciar e a pregar, ele anunciou não só para João Batista, ele anunciou para toda a humanidade em conjunto, para que todos viessem a saber: olha, não só João Batista é meu filho, mas todos vós que estão aqui em todo o tempo, em todas as eras, são meus filhos. A palavra do Senhor, ela nos fala: de sorte que fomos sepultados com Ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, para a glória de Deus Pai, pela glória de Deus Pai, também nós possamos andar em novidade de vida. Está escrito em Romanos. Também nós possamos andar em novidade de vida. Assim como nós fomos plantados por Ele, à semelhança da sua morte, também um dia seremos na sua ressurreição. Vocês sabem o que quer dizer com estas palavras? Que Jesus Cristo sabia que um dia seria sepultado pela morte de Jesus Cristo. Ele sabia que seria sepultado pelo batismo da morte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós que conhecemos a palavra, também sabemos que um dia,
Quando morrermos, seremos sepultados pelo batismo da morte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas também sabemos que conforme Ele ressuscitou, Ele deu a oportunidade a todos nós de virmos a viver uma vida santa, uma vida regrada, lá no reino de Deus, lá perto do Pai. Ele também disse, olha, conforme nós fomos plantados à semelhança dele, à semelhança de Jesus Cristo, também um dia ressuscitaremos. Tudo que você faça em casa, tudo que você compartilha através da internet, tudo aquilo que você pregue dentro da sua própria casa, dentro da sua família e que passe para o mundo, saiba de uma coisa, tudo que for santo, tudo aquilo que você fizer é para glorificar o nome do Senhor. Jesus, Ele glorificou o Pai, mas alguém vai glorificar a Jesus, e esse alguém, eu tenho certeza que eu quero glorificar a Jesus, e tenho certeza que esta igreja, ela quer glorificar a Deus, e quer glorificar a Jesus. Meus queridos irmãos, João Batista, à semelhança de muitos outros João Batistas que já foram levantados e que irão ser levantados, ele vai glorificar ao Senhor, porque ama o Senhor. Esta igreja, esta obra, ela ama o Senhor, ela ama a Deus. Você que está aí e que ainda não desligou, ou que não desviou o seu olhar do ecrã e os seus ouvidos, é porque você de alguma forma dentro de si, a sua alma, ela quer glorificar ao Senhor, ela quer glorificar e fazer uma grande obra. Você pode dizer assim, mas como é que eu vou glorificar ao Senhor? Como é que eu aprendo a glorificar ao Senhor? Começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar, começa a ir para a igreja. Quando houver a oportunidade de você ir para a igreja, vá para a igreja, corra à igreja, leva a sua família, leva os seus amigos. Você, quando está a arrastar uma multidão, você está a glorificar o nome de Deus. E se tentarem travar o nome de Jesus, como tentaram travar a palavra através da boca de João Batista, não se cale, porque se você calar-se, Deus não se agrada. Você vai olhar para todos os profetas na Bíblia, você vai olhar para homens e mulheres, a maior parte deles, não estou a dizer para você o fazer sem necessidade, atenção, a maior parte deles morreram por amor ao Evangelho, de mortes cruéis. Lembre-se de uma coisa, estamos a chegar a um último tempo, a um último estágio da humanidade aqui na Terra. Jesus está às portas para vir. Se calhar, em um tempo próximo, no nosso tempo, vamos ter que fazer coisas ousadas como João Batista ele fazia. Vamos ter que glorificar a Jesus através do nosso próprio corpo, matando o nosso próprio corpo, para que a nossa própria alma ela venha a ter vida e vida eterna e vida em abundância. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus que me foi concedida nesta noite.